Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um conteúdo nessa parceria entre o 45 Minutos e o Game Arena. O foco desse programa é a Série A do Campeonato Brasileiro, nona rodada, começando neste sábado. Os 10 jogos vão acontecer em 2 dias, tá? Tudo sábado e domingo, não vai ter jogo na segunda-feira. E uma característica dessa rodada, Cássio, é que é rodada de clássicos, tá? São 4 duelos estaduais, e se a gente considerar que Ceará Sport é um clássico regional, ganhou muita força, né, nos últimos anos, a Copa do Nordeste mudou muito o tom e a tinta dos clássicos aqui na região, a gente pode considerar que são 5 clássicos para esse final de semana, para essa nona rodada. E Cássio, os clássicos eles sempre alternam um pouco a questão das estratégias. Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil. Quando tem um clássico no meio, é muito difícil que as equipes optem pela estratégia de segurar jogadores, de poupar, né, Cássio? Fred, e isso num período intercalando com a reta final da Libertadores e da Sul-Americana ainda, não é? Tudo bem, a fase de grupos tem 6 rodadas, mas nesse momento é aquele ou vai ou racha. Um exemplo desse foi o Corinthians indo a Montevidéu, e ali se empata, era basicamente tchau. Assim, estava jogando e faz o gol até na reta final do segundo tempo para ter a chance de avançar na Sul-Americana. O Bahia, que fez uma viagem para a Colômbia num jogo-chave e acabou voltando com a derrota, a rodada complicou muito o Bahia. Então, não tinha, essa semana pré-rodada, essa semana pré-nona rodada, ainda foi uma semana onde os clubes apostaram muitas fichas. E então vai ter um desgaste natural, com a próxima semana sendo a da Copa do Brasil, né? Alguns poderão, por uma situação boa do jogo de ida ou por um confronto mais acessível, poderão poupar, talvez, na Copa do Brasil. Mas o desgaste dessa semana, de quem teve Libertadores e Sul-Americana e colocou força máxima, deve impactar um pouco nesse fim de semana nos jogos de sábado e domingo. Inclusive, são 3 no sábado e 7 no domingo. Perfeito, Cássio. E a gente vai começar já, até porque são 10 partidas aqui que a gente vai fazer a prévia. A gente já vai direto e começa com o jogo que abre a rodada, esse clássico do Nordeste, de duas equipes que vieram Que já decidiu juntas. a Copa do Nordeste 2 vezes, até para colocar Exatamente. A questão do clássico, não é simplesmente porque está na região. É um jogo que decide campeonato, que vem decidindo o campeonato, por exemplo. Isso, né? E a Copa do Nordeste aumentou muito a rivalidade, né, dos clubes dentro da região. Criou um calendário regular de duelos e é isso que alimenta os clássicos. Mas, Cássio, são dois clubes que vieram juntos da Série B, terceiro e quarto colocados do ano passado. Mas nessa Série A, nem parece que a origem é a mesma. São clubes que fazem campeonatos opostos e a gente pode dizer que se enfrentam no Castelão nesse sábado em situações absolutamente extremas. O Ceará está no G6 do campeonato, tem 12 pontos, e o Sport é o lanterna absoluto, desgarrado até do resto do bloco, com apenas 2 pontos, fazendo a pior largada da sua história e já uma das piores largadas de qualquer clube na história da Série A. A segunda pior na história, né? Isso, tem apenas uma largada pior e mais duas que se equivalem. Então, Cássio, para quem viu essas equipes ali no final de novembro, início de dezembro, terceiro e quarto colocados da Série B, era difícil imaginar um distanciamento tão grande e um início de brasileiro realmente extremo para as duas equipes, né, Cássio? Sobretudo quando você lembra, você adiciona ao que você falou agora, um investimento feito na virada dos elencos de 2024 para 2025. Enquanto o Ceará fechou a torneira porque vinha numa situação financeira, passou um tempão estável, mas acabou tendo uma situação financeira mais delicada nos últimos anos. A gente já fez no canal do podcast um vídeo sobre o balanço do Ceará, podcast 45 minutos, para quem está vendo aqui no Game Arena também. E o Ceará pagou 16 milhões de juros de dívidas bancárias. Não é de dívida, não, é de juros da dívida. Assim. Então, para você ver a situação.
Então fechou a torneira e fez contratos mais ajustados, como por exemplo de Pedro Raul, onde é um empréstimo com o Corinthians, você paga parte do salário, mas fica naquela que se o Corinthians negociar, você perde o atacante, você usufrui quanto der tempo, enfim, e torcendo para que o Corinthians não deixe o cara um ano aí rendendo para vender mais no fim do ano, enquanto o Sport apostou em investir no elenco até para se resguardar disso, ou se perder um jogador numa janela, em tese perder ganhando o jogador, mas ganhando uma ótima receita pela rescisão contratual, e numa montagem de elenco com um valor muito acima do histórico do clube. Enquanto o Ceará fechou a torneira, o Sport botou 57 milhões, além de reforços de jogadores que estavam livres, mas que você faz o contrato com o jogador livre, mas paga muito de luva, como é o caso do jogador que está na tela, Sérgio Oliveira. O Sport assim, é um jogador que o Sport, se ele ficar os 2 anos, o Sport se colocou uma obrigação contratual de 15 milhões de reais pelo jogador, juntando salários, enfim, direitos, luvas ao jogador. É muita grana. E na hora que foi para o futebol, o Ceará, apelidado pejorativamente, pelo menos naquele momento, de time de operários, foi o time de operários que encaixou, ganhou o campeonato estadual em cima do rival, de onde veio, de onde parte da torcida veio o apelido, e teve essa largada muito produtiva no Brasileirão. Enquanto o Sport, Fred, o Sport ele não descarrilhou, não saiu do trilho no Brasileiro. O Sport já vinha, assim, é um clube que tem mais derrotas do que vitórias na Ilha do Retiro nessa temporada. É um clube que historicamente faz seus pontos no Campeonato Brasileiro na Ilha do Retiro e juntando, e não é só pelo Brasileiro não, onde nem ganhou na Ilha, no Campeonato Pernambucano, por exemplo, perdeu do Retrô, perdeu do Náutico, na Copa do Nordeste perdeu do Altos, do Piauí. Então, assim, é um time que não aconteceu. Chega para esse momento, para esse jogo, em 17 de maio, numa situação que eu não esperava. Assim, eu achava que hoje seria... Não, algumas semanas eu já esperava. Quando eu digo isso, é antes dessa degringolada do time. Tinha tudo para ser um jogo equilibrado, tá, no Castelão. Assim, pela prévia do jogo. Nesse momento, é um jogo com favoritismo do Ceará evidente, no qual o Sport vai tentar surpreender, vai tentar voltar a pontuar, tentar conseguir sua primeira vitória. O time é o único que não venceu no Campeonato Brasileiro, mas a verdade é que o encaixe, até porque o encaixe do Ceará existe, o Sport, por exemplo, tem a possibilidade de jogar com 3 zagueiros, coisa que não aconteceu nesse campeonato ainda. O time pode simplesmente, vai ser o segundo jogo com o treinador Antônio Oliveira, o português Antônio Oliveira, e já pode ser um jogo com a escalação sendo 3 zagueiros, um terceiro zagueiro que nem estava jogando, que não tinha mostrado nada no ano. Muita gente achou que seria a volta de Rafael Thierry, mas seria, na verdade, com Antônio Carlos, o terceiro nome. Então, assim, é um esporte muito diferente que deixa um favoritismo claro para o Ceará. O Ceará só perdeu o Fernando Sobral, quase perdeu ainda o zagueiro ali na reta final do jogo contra o Santos, mas o VAR modificou a decisão orientou a decisão do árbitro que reviu e tirou o vermelho, e o Ceará acabou perdendo só um jogador. Pedro Raul, que a gente vê na tela, estava pendurado, mas foi substituído e não enfim, ficou apto para o jogo. É um Ceará com um desfalque importante, mas um desfalque por cartão. Eu vejo da seguinte forma, para o resultado do Ceará. A forma como o Sport chega para esse jogo, a gente costuma dizer, a gente brinca muito no podcast 45, para quem escuta a gente lá, para o pessoal do Game Arena, a gente usa uma expressão na Série B chamada conta de luz, criada por João de Andrade Neto. Que conta de luz é o quê? É uma obrigação, você tem que pagar a conta de luz. Se não pagar, corta a energia da sua casa, você tem que pagar. E na Série B existem alguns jogos que são conta de luz, ou seja, você não pode não ganhar aquele jogo. É um jogo tão acessível que você vai jogar dentro de casa contra o Lanterna da Série B. E na Série B, quando você é favorito ao acesso e você está pegando Lanterna, a diferença é muito grande. Assim, é uma obrigação. Na Série A, a gente não usa tanto essa expressão, porque o volume de investimentos de todos os clubes, mesmo os que estão em situação ruim ou os menores clubes que estão disputando a competição, faz com que na primeira divisão ela seja muito traiçoeira. Então a conta de luz a gente não usa tanto. Mas o Sport está quase se apresentando como uma conta de luz para o Ceará, no sentido de que se o Ceará não vence esse jogo, vai gerar uma frustração muito, sobretudo porque o Ceará vem sendo um dos melhores mandantes da competição, né? O Ceará, como mandante no Brasileiro, ele está em 4º lugar, tem 3 vitórias, um empate e nenhuma derrota. Tendo esse cartel e pegando um lanternaço, como de vez em quando é raro acontecer, um lanterna como esse, eu acho que geraria uma frustração do Ceará e que talvez gere até um peso, uma pressão, sabe, de não aceitar o empate, de não negociar o empate, que por vezes é algo que acontece no Campeonato Brasileiro, Fred.
É isso, Cássio. Você já fez uma leitura completa, né, de tudo que envolve o jogo, desde a questão da montagem das equipes que escolheram caminhos opostos, como você falou. Um foi para reforços milionários, algo que nunca fez na sua história, e outro seguiu um caminho mais pés no chão, tentando reequilibrar suas contas, uma linha de trabalho mais focada e que acabou dando um resultado melhor, o que gera uma continuidade. Léo Condé já conhece a equipe. E você passou por um ponto muito importante, Cássio, que é o ponto que eu vou desdobrar aqui nesse meu comentário, que é o Ceará tem um desfalque. E Condé vai fazer a substituição desse jogador. Ponto. A gente sabe como o Ceará vai jogar, a gente sabe as posições, as funções. Quando alguém precisa sair, a gente sabe como é feita a substituição, tá? Isso dá uma tranquilidade, uma estabilidade muito grande. Pedro Raul, maior nome do Ceará na temporada, chegou e mudou o patamar do time, tem sido importante também nesse momento da temporada. Está 5 jogos sem fazer gol. E a gente sequer acha que é um problema, porque foi dos jogos ali, longe de ser um problema. É uma equipe muito, muito estável, que não vai ter Sobral, uma peça importante, como você falou. Deve entrar Lourenço, o time se reencaixa e segue normalmente. Do lado do esporte, você citou, esse jogador que a gente colocou na tela, inclusive, porque de certa forma simboliza muito esse momento do esporte. O esporte viveu nessa semana, entre o jogo do Cruzeiro, a derrota brutal, né? Dentro da Ilha do Retiro, 4-0 para o Cruzeiro, e esse jogo contra o Ceará, o esporte viveu uma pequena revolução. Tá? Jogadores foram afastados, 4 jogadores foram afastados. Tá? Um deles titular contra o Ceará, tá? Que foi Matheus Alexandre, o jogador que o Sport gastou 9 milhões Contra de o Cruzeiro. reais. Né? Isso, foi titular contra o Cruzeiro. Matheus Alexandre, que o Sport gastou 9 milhões de reais, está entre os afastados. A organização do futebol do esporte mudou. Cai um gerente de futebol, chega outro, o presidente dá entrevistas anunciando que possivelmente o vice-presidente de futebol vai ter o seu cargo descontinuado e o esporte vai trazer mais um gestor profissional para a área. Tudo isso acontece em meio a um treinador recém-chegado, que é Antônio Oliveira, que exagerou na interferência dele com um treino e meio, basicamente, 2 treinos, 1 dia e meio, 2 treinos para o jogo contra o Cruzeiro. Ele exagerou na interferência, mudou muito a escalação, que o Sport tinha feito uma partida razoável contra o Fluminense no Rio de Janeiro, perdeu o jogo na última bola, literalmente, faltavam 10 segundos para acabar a partida. Ele mexeu demais, mexeu os jogadores, mexeu a forma de jogar. E as notícias que chegam nessa prévia, como você trouxe, é que ele segue mexendo muito na equipe, desenhando a possibilidade do Sport jogar com 3 zagueiros no Castelão. Seria a primeira vez esse ano, tá? Dia 17 de maio, o Sport vai estar jogando um jogo crucial para sua sobrevivência no campeonato. Crucial. O Sport vai estar jogando como nunca jogou e resgatando um dos jogadores que teve o pior desempenho do time na temporada, que é Antônio Carlos Zagueiro. Então, eu acho que esse cenário fragiliza muito o esporte para o jogo. Enquanto você tem o Ceará com um desfalque, tá? Mas absolutamente encaixado, arrumado, focado, sabendo os seus pontos fortes, seus pontos fracos, as formas de jogar de acordo com as curvas da partida, a gente vai ter um esporte de novo com cara de esporte de 20 de janeiro, que está testando formações, que está testando como jogar. Então, Cássio, devolvendo agora para você com as odds da Bet Nacional para o jogo, eu acho que elas refletem esses 2 momentos e esse favoritismo claro do Ceará. O Ceará paga 1,96 na sua vitória. Dentro daquela lógica que fala, né, que uma odd o que é quando passa de 2, ou seja, uma odd com retorno bom, se o jogo for muito acessível, nesse caso está próximo, né? Isso. E o Sport paga 4,43, com um empate em 3,39. Eu acho que está pagando até pouco. Eu acho que a odd do esporte, assim, por exemplo, não, assim,
Eu acho que, obviamente, os caras têm toda uma mecânica para ter essa odd aí, mas pela chance que o Sport parece, pelo que o Sport vem mostrando no campeonato, o retorno de 4 é pouco. Assim, não é, 4,43, quase 4,5. mas eu acho pouco. A gente, até porque na última rodada a gente viu odds até maiores assim, e eu acho que o Sport era, ou seja, essa odd ela parece estar mais focada no que o Ceará pode fazer do que no que o Sport pode fazer, assim, porque me parece assim, para o Sport vencer era para ser uma odd maior, assim. Tem sido muito raro, cara, se a gente já está na 9ª rodada, as odds da Bet Nacional, e que são odds basicamente internacionais, né, seguem padrões muito próximos, todas as casas de aposta. Aquela tendência de raramente o dono da casa, o mandante, chega a ter 50% de chance de vencer o jogo. Nesse caso, por exemplo, se você apostar no empate ou esporte, é uma odd menor do que a vitória do Ceará. Ou seja, de acordo com as odds, a chance do Ceará não ganhar, ela é a maior da partida. Tá? Sendo empate ou esporte, tá? É uma odd mais baixa do que a do Ceará. Ou seja, na visão de quem faz as odds, tá quase 50%, mas não tá 50%. O Ceará tá ali em torno de 40, probabilidade de 40 e poucos por cento de vencer o jogo, tá? Então, chama atenção porque, de fato, são dois extremos e essas informações que chegam do esporte reforçam essa ideia de que Antônio Oliveira chegou para tentar corrigir a casa pelo caminho mais longo. E tende a ser Qual é o longo. caminho mais longo? O excesso de interferência, né, Cássio? Assim, mudando demais a equipe e não dando nenhuma Em 2 jogos continuidade. seguidos, né? É claro que precisava de um choque, mas talvez o remédio esteja muito acima do que era preciso. Tá desmanchando, mudando demais, descaracterizando demais a equipe. E a gente viu o quanto isso deixou o Sport frágil diante do Cruzeiro. O Sport não tinha sido engolido por nenhum adversário, mesmo sendo lanterna Mesmo sendo absoluto. lanterna. Tinha feito 7 jogos onde poderia ter pontuado em qualquer um deles. Jogou os 7 jogos. Não estou dizendo que jogou de igual para igual, mas encontrou caminhos dentro das partidas. Contra o Cruzeiro isso não aconteceu. Contra o Cruzeiro foi engolido, né? E eu acho que corre o risco de novo, tá? De ser rapidamente batido pelo Ceará, porque você vai estar testando, criando uma nova forma de jogar com pouquíssimo tempo de trabalho. Mas vamos para mais um jogo do sábado e outro jogo envolvendo um clube do Nordeste que é o Fortaleza. Uma partida, Cássio, que desafia o Vasco a sair de um verdadeiro buraco que entrou na temporada. Tá? O Vasco, nas últimas 9 partidas, somando Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana, soma 6 derrotas e 3 empates. A última vez que o Vasco venceu foi justamente contra o Sport. Time que E a gente pelo acabou de Brasileiro, passar. é 1 ponto dos últimos 15. Exatamente. A gente está marcando aí na tela, né? Justamente dessa sequência de 9, quais são os jogos do Brasileiro. Fernando Diniz já está contratado há mais de uma semana, mas optou por não comandar o time no Barradão contra o Vitória, um jogo que estava nas mãos do Vasco. O Vasco tinha um jogador a mais, o Vasco abriu o placar e acabou levando a virada. Diniz assume no meio de semana, dentro da Sul-Americana, e o Vasco perde do Lanús fora de casa. E agora tem pela frente um Fortaleza que já começa a mudar de face. Se o Vasco busca uma outra face na temporada, o Fortaleza já reverteu a estatística. A gente via a cada pré-rodada, a cada programa que a gente faz, no 45 minutos ou nesse pré-rodada, a gente já via dizendo, Fortaleza ganhou um das últimas 11, um dos últimos 12, um dos últimos 13, um dos últimos 14. E agora a gente já traz uma estatística que é 6 jogos sem perder. Ok, foram 4 empates e 2 vitórias. Mas é um time que parece estar estabilizando no campeonato, que melhorou o seu nível de atuação, goleou o Colo-Colo pela Libertadores, goleou o Juventude no Brasileiro, teve problemas contra o Atlético Bucaramanga, e era um jogo chave para o Fortaleza na Libertadores,
Mas agora, Cássio, tem o Vasco em São Januário, que é diferente, a gente sabe. O Vasco em casa tem uma outra dinâmica. A última partida dele como mandante, ele vendeu o mando de campo, jogou contra o Palmeiras em Brasília. Eu diria que foi quase que um descarte. Colocou o time reserva ou algumas peças reserva, focando na Sul-Americana. Vendeu o mando de campo. Não era o clássico Vasco mandante. O Vasco mandante, ele tem resultados positivos dentro de São Januário e coloca esses dois universos frente a frente. Um time muito forte em casa, tradicionalmente muito forte em casa, mas num verdadeiro buraco da temporada. E o Fortaleza, Cássio, sempre muito competitivo nas últimas temporadas, com um elenco caro, com alto investimento, que vivia um 2025 de extrema turbulência, mas que começa a encontrar o rumo a Libertadores, tem uma boa chance de classificação, e no Brasileiro já está ali na 11ª posição, e esse é um jogo-chave até para ele entrar na primeira página, onde ele tem disputado as últimas edições do Brasileiro. Fred, naquele jogo contra o Palmeiras, eu sempre digo ali que ainda o Fernando Diniz não estava anunciado, mas já era um nome que sondava o Vasco, e o Vasco perdeu aquele jogo numa saída de bola errada, num lance que poderia ser o Vasco de Fernando Diniz, saindo ali, tocando na bola e deu errado e gol do Palmeiras. Contra o Vasco, contra o Vitória já não foi tanto assim. O que é difícil mesmo é não esperar que seja o que a gente sempre viu de Fernando Diniz, dando certo ou dando errado, que seja a posse de bola, tocando a bola ali, saindo, trocando passe, aquela coisa toda, não vai ter outro estilo. Seria uma surpresa muito grande se o Vasco jogasse de outra forma. Considerando isso, e considerando a forma como o Fortaleza joga, o Vasco ele vai estar começando a implantar esse modelo de jogo, certo? Enquanto o Fortaleza tem 4 anos jogando em cima disso. Assim, a chance de pintar uma oportunidade, de algumas oportunidades ao Fortaleza no contra-ataque para um time que a gente acabou de falar de Ceará Sport, enquanto o Sport vai ser de visitante lá jogando pela primeira vez com 3 zagueiros, o Fortaleza é o contrário, o Fortaleza vai jogar do jeito que ele joga há 4 anos. Assim, tirando uma peça, botando outra, mas assim, sendo um time letal no contra-ataque, ou transição, como você pode falar, transição ofensiva, e dentro do Vasco, se o Vasco der brecha dentro dessa possível saída de bola, que sempre é algo marcante com o Fernando Diniz, dá certo, chegou a ser campeão da Libertadores, mas também já deu muito errado. Então isso pode ser um ótimo aproveitamento de Fortaleza. O Fortaleza que deu uma melhorada nas últimas semanas. A gente tá vendo aí com duas vitórias e um empate, poderia ser 3 vitórias, porque contra o Bucaramanga, assim, no jogo da Libertadores, o Vasco perdeu, né, do Lanús, mas pela Sul-Americana, o jogo que era bem importante, e o Fortaleza teve um volume de jogo enorme contra o time colombiano lá no Castelão. E chegou a ter, assim, 3 enormes oportunidades. Assim, 3 enormes, no segundo tempo. Uma bola de Pikachu no chute, a cabeçada de Breno Lopes, o chute de Lucero, que a gente vê na tela. Isso tudo no segundo tempo, cara a cara, para fazer 1-0, acabou não fazendo e deixou a classificação da Libertadores para a última rodada. Joga pelo empate contra o Racing, que já está classificado. Não acho que vai ter jogo de comadre, não vejo argentino fazendo isso com o brasileiro de jeito nenhum. Assim, eu não acho. Eu acho que o Racing vai... porque o empate garante o Racing em primeiro e o Fortaleza em segundo, né? Então, assim, para o sorteio seria isso, mas eu não acho que o Racing faria uma graça. Não, vamos amarrar aqui. Eu acho que não vejo motivo para isso. É o que eu sempre falo, não é que o time já entre em campo dessa forma, mas se der 25 do segundo tempo, 30 do segundo tempo, o Racing não vai dizer precisamos tirar um zagueiro, colocar o atacante para fazer o gol. Não é esse desespero, mas eu acho que é perfil. As coisas vão se arrefecendo. Mas isso é 25 do segundo tempo, mas acho que o jogo não começa amoroso. O jogo começa como também acho que não. Eu acho que não. O Racing não tem nenhum comprometimento com o Fortaleza. Nenhum, mas... zero. É exatamente esse o meu ponto. E do outro lado, se poderia ser uma rivalidade com o Colo-Colo, o Colo-Colo está eliminado. Então, assim, na verdade, o Fortaleza disputa a vaga para o Bucaramanga, que vai ter que vencer o seu jogo e torcer para que o Racing vence Fortaleza. Mas, enfim, isso foi um resultado que deixou o Fortaleza poderia ter se classificado se tivesse vencido. Ele desperdiçou essa primeira chance de avançar às oitavas de final da Libertadores, mas apesar do resultado, ele vem com um volume de jogo que não vinha tendo há algumas semanas.
juntando essa partida com as outras 2 vitórias do Fortaleza, eu acho que é um Fortaleza mais próximo ao que a gente esperava do Fortaleza. Ou seja, é um momento de crescimento, de melhora da parte técnica dos seus principais jogadores, ou de alguns dos principais jogadores, diante de um Vasco emulando pela primeira vez o modelo de jogo de Fernando Diniz. Então, acho muito perigoso para o Vasco, tá? Assim, tem, obviamente, o mando de campo do Vasco, de São Januário, um Caldeirão, enfim, é muito forte, mas ele está pegando, o Fortaleza está pegando o Vasco na melhor hora possível, que é o modelo de jogo não está consolidado, e o Vasco está pegando o Fortaleza na pior hora possível, que é o Fortaleza voltando a jogar bem. Perfeito, Cássio. Só destacando que o Vasco tem 4 jogos como mandante. 2 em São Januário, ganhou os 2. Quando saiu de São Januário, acabou. Tudo bem, mas os dois que ele ganhou. Flamengo. Os 2 foram os seguintes: Santos Sport, vice-lanterna e o lanterna. Foi, 19º e 20º. Mas quando ele saiu, ele empatou com o Flamengo no Maracanã. Ótimo resultado para a condição do Vasco, e perdeu por 1-0 para o Palmeiras em Brasília. Tá? Uma curiosidade. Um outro dado, não é para morgar a torcida do Vasco, não, mas um outro dado é o seguinte: Santos Sport, né? Santos como visitante, 4 derrotas em 4 jogos. O Sport como visitante, 1 empate e 3 derrotas. Ou seja, o Vasco ganhou de 2 times que basicamente todo mundo ganha. Então, assim, ganhou, beleza, ganhou. Mas não foram resultados realmente para você dizer, opa, tá aqui, funcionou e tal. E detalhe, ainda foi com dificuldade. Virou contra o Santos. Sim. E contra o Sport jogava até melhor até quando o Vasco abriu o placar. Outro elo entre as duas equipes, Cássio, é que elas largaram empatando fora de casa na Copa do Brasil. E o Vasco já decide a vaga na terça. Joga sábado, 18h30 com o Fortaleza, e na terça já decide a vaga com o Operário, a equipe da 2ª divisão do futebol brasileiro, Operário do Paraná. Tá? E o Fortaleza joga só na quarta, vai ter que voltar para o Ceará, né, para sua cidade, para Fortaleza, e pega o Retrô, a equipe da 3ª divisão, a equipe pernambucana da 3ª divisão. Que tá mal na 3ª divisão. Isso. Diniz já sinalizou que o Vasco contra o Fortaleza vai com a mesma escalação da partida contra o Lanús, sua força máxima. Tá? E nem poderia ser diferente, obviamente. O Vasco vai com tudo que tem de melhor. O Fortaleza, a gente nunca tem a resposta previamente, porque Vojvoda está sempre em constante rotação de parte significativa da equipe. Mas se a gente lembrar, Cássio, a sequência antes do primeiro jogo da Copa do Brasil, Vojvoda deu uma descaracterizada na equipe contra o Sport, pelo Brasileiro, no Recife. E olha que o jogo contra o Retrô também era no Recife dias depois, mas o Fortaleza, por questão de ali eu acho que era o desgaste do jogo anterior, na verdade. É isso, o desgaste que tinha sido. Eu acho que tinha sido até a partida contra o Bucaramanga fora. Eu acho que tinha sido a Colômbia, voltou da Colômbia, exatamente. Sim. Tinha sido o jogo anterior. Mas você acha que Vojvoda tira o pé ou é Fortaleza? Eu acho que é força máxima. Eu acho que é força máxima nesse jogo. Eu também acho. Agora, se não for força máxima, é aquela lógica do Fortaleza, né? Na verdade, é a lógica do Fortaleza, porque a força máxima do Fortaleza é a seguinte: a repetição de escalação nunca foi uma característica do Fortaleza. Mas, então eu diria assim, é um jogo com muitas das principais peças. Porque contra o Sport, esse jogo que você está citando, não foi isso que aconteceu. Era um jogo, por exemplo, tinha um menino. Vojvoda estreou um menino naquele dia, para dar um exemplo. Um menino de 20 anos contratado do Porto Caruaru. Nesse jogo contra o Vasco, pode ser assim: Pikachu começa jogando, de repente começa do banco, Lucero começa, depois vai vir a Breno Lopes, sei lá. Mas o que dificilmente vai ser um terceiro atacante. Vai ser um outro ponta, vai ser outro meia. Acho que Pochettino, por exemplo, é titular ou reserva. Contra o Bucaramanga, entrou no meio do jogo. Pochettino, por exemplo, entrou no segundo tempo. Então, assim, o Fortaleza tem muito essa característica. Eu acho que é mais eu acho que é melhor, em vez de falar força máxima, é dizer assim, utilização de boa parte das principais peças, porque você não consegue nem dizer qual o time exatamente Fortaleza, de tanto que Vojvoda mexe, porque tem um time homogêneo. O que eu acho é que não vai ser, por exemplo, me surpreenderá se sei lá, não sei se Tite for o zagueiro. Que se Tite for o zagueiro contra o Sport, Tite o zagueiro está meio reserva atualmente. Se aquele menino de 20 anos que jogou contra o Sport vai lá e joga de novo. Tá entendendo? Assim, então, assim, aí
seria descaracterização, e eu não acredito. Vamos para as odds, Cássio, que naturalmente é um jogo mais equilibrado, tá? Um jogo mais equilibrado na visão da Bet Nacional. O Vasco 2,48, ainda assim favorito para a partida, mas 2,48. O Fortaleza 3,34 e o empate 3,05, tá? Odds boas para quem quiser encontrar aí um ângulo de ter um favorito. Quem tiver mais confiança para um dos lados pode escolher, porque as odds são bem interessantes, tá? Eu acho um jogo complicado, mas minha tendência seria de Fortaleza ou empate. Eu não teria uma tendência de Vasco nesse jogo, não. Os trabalhos de Diniz são muito extremos, tá? Se eu fosse escolher algo para apostar nesse jogo, eu apostaria na vitória do Fortaleza, inclusive. Eu acho que é um resultado bem possível, tá? Nesse jogo. Então, Cássio, agora vamos para o jogo que fecha a programação do sábado. São Paulo e Grêmio na porta do Z4, né? 15º e 16º colocados, o Grêmio em 15º. E vira uma espécie de decisão para ver quem vai passar uma rodada dentro da zona de rebaixamento. Ainda que, quando a gente não começa olhando pela classificação, a gente não enxerga a mesma crise, as mesmas interrogações nas duas equipes. Por mais que existam questionamentos no trabalho de Zubeldia, e exista sim irregularidade no trabalho de Zubeldia, talvez a Libertadores esteja equalizando essa campanha mais frágil do São Paulo no Brasileiro, um time que não perdia, né? Perdeu do Palmeiras, um clássico, na última bola do jogo. Fred, esse jogo ele tem um cenário curioso, porque o São Paulo, esse 16º lugar é muito mentiroso. Assim. Como se falou, o time tem uma derrota na última bola do jogo, cede muito empate, a própria Libertadores está sendo dessa forma também, empate no Morumbi, mas ganha jogos fora de casa. O São Paulo, para minha opinião, é bem favorito ao Grêmio. O Grêmio já trocou de treinador, ainda não aconteceu. O Grêmio está ali nesse momento da tabela. O Grêmio está ali, é algo mais plausível com o que é o Grêmio de 2025. O São Paulo, eu acho que é muito circunstancial pelo calendário e pela forma como o São Paulo prioriza de verdade a Libertadores, assim. O brasileiro vê depois e tal. É um torneio que o clube gosta demais de jogar. O Grêmio também, porque o Grêmio está jogando a Sula, né? Mas eu vejo como, nesse momento circunstancial, o São Paulo ali. Eu acho que tem uma diferença bem grande dos dois times. Você olha a tabela, os dois com a mesma pontuação, 9 pontos, o Grêmio até à frente no número de vitórias, mas a médio prazo, pelo elenco dos times, ainda que o São Paulo tenha perdido Calheri, mas eu acho que tende a ter uma desgarrada, que talvez comece nesse jogo. Cássio, as odds da Bet Nacional para esse jogo, tá? Dão ao São Paulo um favoritismo maior do que o do Ceará contra o Sport, por exemplo. Tá? 1,84 para o São Paulo e 4,97 para o Grêmio. Detalhe ou seja, foi o que eu tinha falado. Ali, aquela odd, veja, não faz o menor sentido. A odd, não, o menor sentido no comparativo entre Grêmio e Sport. O sentido é o comparativo de São Paulo com o Ceará. Ou seja, aquela odd, na verdade, diz que o Ceará tem menos, que o Ceará não tem uma disparidade tão grande contra o Sport, apesar da campanha. Porque, assim, se você for analisar o que os dois times vêm fazendo, é inacreditável assim, que aquele jogo que a chance do Ceará vencer o Sport seja menor do que essa. Eu acho o Ceará mais favorito sobre o Sport do que o São Paulo sobre o Grêmio, embora ache o São Paulo favorito sobre o Grêmio. As odds não acham que o São Paulo tem um favoritismo maior, tá? Detalhe do São Paulo. É por isso que aposta, né? Porque se todo mundo soubesse o que ia acontecer, não tinha nada. O São Paulo que perdeu o Lucas, né? Só vai voltar agora depois do Mundial de Clubes, seu principal jogador. E tem forçado o Zubeldia a lançar garotos. E foi justamente esse garoto que a gente tá vendo aí na tela, Luca, 17 anos, fez o gol da classificação às oitavas de final da Libertadores. São Paulo estava perdendo
do Libertad, e o garoto conseguiu responder bem, né? E é mais do que necessário nesse momento, porque o São Paulo ele vem tendo desde o começo do ano muita dificuldade na formação do seu ataque, né? Já perdeu Calheri, agora perde Lucas. É um time. Oscar está com muita dificuldade de utilização. Então, é um time que Zubeldia precisa realmente tirar da base dos jogadores que ele não contava lá no planejamento inicial, pelo menos até que venha a janela e o São Paulo tente reforçar consideravelmente sua força ofensiva. Então, talvez isso até também sirva um pouco de escudo para Zubeldia, tá? O Grêmio tem vários jogadores retornando para essa partida e Mano Menezes, no jogo do meio de semana, ele tirou Brait White do ataque e passou a utilizar como meia. Já é uma situação oposta aí. O Grêmio com muita dificuldade no meio de campo. Mano escolheu o jogador mais estável, de melhor regularidade ofensiva do time e trouxe ele para a criação das jogadas. Tá? Então a gente tem aí essa mudança no time. Brait White deve seguir como meia, tá? E o meia atacante, obviamente, e Arezzo como camisa 9 tem essa mudança. Quando eu tô falando meia, eu tô falando vindo um pouco mais para a construção das jogadas. A gente sai, Cássio, do sábado para o domingo de clássicos, tá? A partir de agora a gente vai entrar na sequência aqui de 3 clássicos para debater e a gente abre com um Bavi. Um Bavi determinante. Determinante. Porque 3 pontos separam o Bahia do Vitória. Se o Vitória vence da Fonte Nova, em Salvador os jogos têm torcida única, tá? Então é um clássico só com torcedores do Bahia. Se o Vitória vence, Cássio, o Vitória empata com o Bahia. E já muda bastante o desenho das duas equipes no campeonato. É um jogo que ou confirma o Bahia no primeiro pelotão e o Vitória naquela luta ponto a ponto para não entrar no Z4, ou esse jogo aproxima os dois e ficam os dois times ali numa faixa intermediária da tabela, tá? Para o Bahia, Cássio, eu ainda faço esse adendo na introdução. A Libertadores, nas últimas 2 semanas, complicou Machucou. muito, né? Virou um nó. E por mais que Ceni tenha e venha priorizando a Libertadores, em algumas partidas, a partida anterior contra o Flamengo, dosou sua escalação. Por ser um clássico, pelo caminho que se complicou na Libertadores, eu não vejo outra escolha para o Bahia senão tratar esse jogo contra o Vitória com prioridade absoluta, até porque o meio de semana é o Paysandu pela Copa do Brasil, o Paysandu está muito mal na Série B, o Bahia já venceu em Belém com o time reserva, então não deve ter problema algum na Copa do Brasil. Força máxima nesse clássico, é o que eu espero do lado do Vitória, obviamente será força máxima, a gente está vendo aí na imagem Baralhas, foi um dos poucos poupados. O Vitória venceu um jogo importante contra o Cerro Largo na Sul-Americana. Carpini utilizou uma formação quase toda titular, mas poupou, por exemplo, um jogador decisivo, estratégico, quase que um dos pilares da equipe, quase não, um dos pilares da equipe que é Baralhas. O Vitória não vai ter Mateuzinho expulso contra o Vasco. Foi expulso no comecinho do jogo contra o Vasco. E aí pode jogar, inclusive, no Uruguai, né? Nesse jogo, esse jogo nesse Bavi, com o mando do Bahia, torcida toda do Bahia, torcida única de Salvador, há alguns anos vem sendo dessa forma. Quando é do Barradão é só rubro-negro, quando é na Fonte Nova só tricolor. Já que o Vitória acaba não escolhendo a Fonte Nova para jogar os clássicos também, então é sempre só o Bahia lá. O peso da Libertadores para o Bahia, a gente vai. Não tem como mensurar. A gente pode até especular aqui, mas para mensurar, acho que vai ter o comportamento do time em campo. Se abala, se consegue assimilar logo. E além da derrota lá em Medellín, com futebol muito abaixo, era um jogo muito importante para a tabela. Seria difícil, porque o Atlético Nacional ganhou todos os seus jogos da fase de grupos, até o Mr. Chip trouxe o dado que, embora o Atlético Nacional seja bicampeão da Libertadores, tenha várias participações na competição. Isso nunca tinha acontecido. O clube nunca tinha vencido os 3 jogos como mandante na fase de grupos, e aconteceu
nessa vez contra o Bahia, vocês também ganhou do Inter, ganhou do Nacional, mas independentemente da força do Atlético Nacional jogando em casa, o comportamento do Bahia foi muito ruim. E piorou no dia seguinte, porque o Internacional foi lá no Uruguai, no Parque Central, e venceu o Nacional por 2-0, o que classificou o Atlético Nacional por antecipação e transformou Internacional e Bahia, que será nessa meio de semana, na outra semana, na verdade, essa próxima semana é a Copa do Brasil, e na outra semana vai ser a última rodada da Libertadores, transformou no confronto direto, transformou no 16avos de final. Assim, quem ganhar vai ser um mata-mata em jogo único. Quem passar por esse mata-mata vai às oitavas da Libertadores. E isso ficou muito ruim para o Bahia, porque o empate é do Internacional. Então, transforma-se. Ao Bahia, só a vitória vai interessar. E a gente está falando de um time que virou invicto no turno, que chegou a fazer 1-0 na quarta rodada, que estava indo a 10 pontos, toma a virada do Nacional em casa, perde do Atlético Nacional, os outros resultados atrapalham e, no fim das contas, ficou numa situação de até ser eliminado, e talvez até da Sul-Americana, tá? Porque se perde do Internacional e, de repente, o Nacional do Uruguai vai jogar em casa e vence o Atlético Nacional, o Bahia vai ficar em quarto e o Bahia nem para a Sul-Americana vai. Ou seja, o peso da Libertadores, eu fiz esse cenário porque eu acho que isso vai pesar. Eu acho que isso vai pesar. Fica a expectativa do comportamento do time no domingo. O fato de ser um clássico talvez dê uma injeção maior de recuperação mais rápida, porque se fosse outro jogo, talvez você vai meio abalado. O clássico você acaba tendo que ter uma reação mais rápida, mas talvez o Bahia sinta, porque foram duas rodadas assim que machucaram na Libertadores. Enquanto o Vitória vem de uma semana assim, ao contrário. Assim, o Vitória vem de uma vitória espetacular sobre o Vasco. Jogava com a mente, perdeu o Mateuzinho expulso aos 30 minutos do primeiro tempo, vira com 2 gols no segundo tempo. Aos 45 do segundo tempo, os 2 gols de Renato Kaiser, que era a grande lacuna do Vitória, era não ter um atacante, e de repente o Vitória contrata o atacante, que estava sem espaço no Fortaleza, contrata Renato Kaiser. Aí o cara faz a estreia dele. A estreia dele, ele faz 2 gols. No jogo seguinte, pela Sul-Americana, já com o treinador dizendo que já não estava dando muita bola para a Sul-Americana, porque desde a rodada anterior, o Vitória jogou a Vera contra o Defensa, mas um Barradão, como não venceu, ficou numa situação muito difícil e meio deixou de lado, priorizando o brasileiro. Mas aí vai no Uruguai, porque o Cerro Largo era muito acessível, e vence no Centenário. Inclusive até passou batido, mas é possível que tenha sido a primeira vitória da história do Nordeste no Centenário. Tá? O Sport já tinha se classificado lá, perdeu o jogo e se classificou nos pênaltis, mas ganhar o jogo, acho que foi a primeira vez, somando amistosos. O Náutico fez um amistoso contra o Penharol, mas perdeu. E o Vitória ganhou no Estádio Centenário, um mítico Estádio Centenário, e volta revigorado. Agora, volta com um desfalque importante e volta com o peso da Fonte Nova inteira tricolor. É óbvio que no Bavi, da forma como vem sendo, eu acho que isso tem um diferencial enorme, tá? 40 mil pessoas torcendo contra, é uma pressão como será no retorno. Mas o momento, o lado psicológico, em uma semana, ele mudou completamente a chave. O Bavi, se fosse torcida meio a meio, eu diria que o Vitória era favorito para esse jogo. Se não tivesse a atmosfera, tá, Fred? Se a atmosfera não fosse como vai ser, fosse a atmosfera clássica do Bavi, que espero que volte a ser como a gente se acostumou a ver o Bavi, eu diria até que o Vitória é favorito pelo momento, porque essa última semana para os dois times foram semanas ruins. Mas eu não diria jamais, tá? Eu acho o time do Bahia muito melhor que o do Vitória. Veja. Muito melhor. Eu entendo o momento, é óbvio que eu entendo o momento. Exatamente, pronto. É isso que eu tô falando. E quando eu digo favoritismo, claro, e o meu favoritismo ele é levado só pelo momento. O meu favoritismo não tem relação nenhuma com os dois times. O time do Bahia continua sendo muito superior. O meu ponto é justamente uma questão de prévia de jogo, de achar que eu acho que a porrada da Libertadores talvez seja sentida no domingo. Esse é o meu lado. Caso não seja sentida, o Bahia será um time muito melhor em campo do que o Vitória. Eu acho. O Vitória, inclusive, sabe enfrentar o Bahia. Com o Carpini, não tem resultados contra o Bahia, mas é um clássico, né? Não tem nenhum desenho de jogo fácil. Ainda que as odds da Bet Nacional sigam pelo caminho oposto, tá? Vou trazer as odds daqui a pouco. Aqui eu só queria destacar que essa diferença do Bahia para o Vitória, tá? De 3 pontos,
a diferença do 8º para o 14º, ela está bem dentro da média, tá, Cássio? Esse campeonato, a gente vem analisando muito isso dos nossos programas. A faixa central desse campeonato está muito dentro do padrão histórico. O padrão histórico é uma diferença de 3,5. Curioso foi ano Esse ano passado, está né? 3 pontos. Exatamente. Agora, ano passado, tinha um mundo separando o 8º do 14º colocado. Isso é até interessante, a gente tem um raio-x na segunda-feira, a gente pode até focar nisso, um próximo debate, Cássio, porque essa semana a gente até passou, mas a gente não foi muito na matemática, foi muito na sensação. A gente repetiu várias vezes no programa. Todos os times que estão ali, naquela faixa central, que vai do Ceará, sexto colocado, até o São Paulo, 16º, são clubes que estão muito próximos, Cássio. Uma vitória. Assim, pode até não passar pelo critério do número de vitórias, mas assim, a pontuação iguala. O cara pode sair do 16º e igualar a pontuação do sexto. Por exemplo, Exatamente. O Ceará perde do Sport e o São Paulo vence. Pronto, igualou. O que era 16º já igualou a campanha do que hoje está em sexto. Exatamente. Então, um enorme achatamento dentro de 3 pontos, tá? Mas que mostra que nesse campeonato, tirando os extremos, Flamengo e Palmeiras ali na disputa pelo título, que pode ter o Cruzeiro, se o Cruzeiro realmente virar sua chave. E embaixo o Sport muito isolado, mas o Santos também começando a ter um risco de também se isolar. E o Santos, inclusive, é o tema do nosso próximo slide. Mas antes, a gente vai passar pelas odds, tá? Desse jogo. E como eu te disse, Cássio, a visão dos especialistas, tá? Que estudam e trazem vários aspectos para determinar essas odds. Afinal, essas odds elas balizam casas de aposta não só do Brasil, mas do mundo inteiro. E quando você tem uma odd que pode distorcer, ela acaba sendo algo que pode gerar prejuízo, né, para o grande mercado. Quando se gera oportunidade. Eu vou te trazer perguntando se é uma oportunidade. Porque de todos os jogos que a gente apresentou até aqui, esse é o de maior favoritismo. O Bahia é tratado como o maior favorito dos 4 jogos que a gente abordou até aqui. Mais favorito que o Sport, desculpa, mais favorito que o Ceará, mais favorito que o São Paulo e mais favorito que o Vasco, né, que é o menor dos favoritos que a gente trouxe. 1,77 a vitória do Bahia, o triunfo do Bahia, como se corretamente se usa em Salvador. 4,88 a Quando você vitória fala do oportunidade, só até para ver se a gente está na mesma linha, seria em qual resultado? Qual a Quem oportunidade? acredita no Vitória? Quem acredita no Vitória? Ah, Ou no tá. Assim, empate porque 3,55. eu não iria no Bahia com a odd tão baixa assim, nem a pau, velho. Acho que esse jogo tá longe assim, porque no sentido assim, quando a odd é mais baixa, significa que que o time tem uma chance ainda maior de vencer, por isso que a casa de aposta ela faz essa relação. Eu não acho que, dos jogos que a gente falou até aqui, que o Bahia seja o clube mais próximo do resultado positivo nessa rodada, assim, para aceitar uma odd tão abaixo assim. Então, como você falou, oportunidade mesmo aí é o Vitória. Perfeito. Eu não acho, eu não iria, tá? Mas a odd é muito alta aí pro Vitória. Eu realmente acho que o jogo é um Não é questão jogo. de é outra coisa. Exatamente, isso é outro É, ponto. E eu não ia realmente é de cada um, enfim, você faz a escolha que você quiser, mas dentro desse cenário, o Bahia está pagando muito pouco para ser um clássico. Assim. E para com você a ter ideia, atmosfera a Cássio. favor, enfim. Isso. Para você ter ideia, Cássio, o jogo seguinte que a gente vai tratar, Corinthians e Santos. O Corinthians, 10º colocado, o Santos, um dos times mais frágeis do brasileiro, tem uma vitória em 9 jogos, contando com a Copa do Brasil. E perdeu todos os jogos como visitante. Exatamente. E também é um jogo de torcida única, tá? Então, a Neoquímica Arena vão ser só torcedores do Corinthians. O Corinthians é menos favorito que o Bahia, tá? O Corinthians chega para esse jogo com 1,85
e o Santos com 4,60. É. Veja como realmente Eu a respeito a dosagem... metodologia, mas a gente falando de forma vendo de fora, como é, assim, é muito curioso, assim, porque vendo assim não parece, né? Assim, Eu já acho que aí exagera. Eu acho que não teria... é? Eu acho que já aí já exagera. E aí já exagera, porque eu considero o Bahia favorito, não tanto quanto as odds levam. Tá? Só para deixar claro sobre o jogo anterior, eu acho o Bahia favorito, mas dentro de uma odd mais próxima contra o Ceará. Um 2-1 para o Bahia estaria ótimo. 1,77 eu já acho muito baixo mesmo. E o Corinthians paga 1,85. E aí, Cássio, esse jogo ele é muito decisivo para o Santos. Porque o Santos está começando a mergulhar num campeonato perigosíssimo. Eu acho que já mergulhou É, fundo. eu vou trazer, Cássio, aqui outro daqueles gráficos de distância para mostrar que o Santos já está a 4 pontos do 16º. Ou seja, ele já está afundando na zona de rebaixamento. Não é porque existe o Sport com 2 pontos que você vai minimizar É o que tu quem fala, larga cai em tão quatro. mal. É E tipo, esqueça o a, esporte. Assim, a situação do Santos já é difícil. Assim, o campeonato tá indo para a nona rodada e você já precisar de 2 rodadas para sair da zona de rebaixamento, já é muito ruim. e agora tem o Corinthians, né, fora de casa, para tentar pontuar. Né? O jogo seguinte é contra o Vitória, também fora de casa, tá? Veja a situação que o Santos entrou Eu ia nesse alertar momento do exatamente isso. campeonato. É uma situação de extrema tensão, Cássio. E sem Neymar, Neymar talvez volte, talvez vá para o banco em Salvador. Nesse jogo, a esperança atende pelo nome de Zé Rafael. Acho que chegou a jogar 5 minutinhos ali do último jogo do Santos. Na reta final da partida, ele chegou a ser acionado e agora pode ser titular. Não sei se é suficiente para transformar a equipe. Enquanto do outro lado, Cássio, Dorival venceu o jogo da Sul-Americana, poupando peças fundamentais. Algumas entrando na reta Mereceu final, no segundo vencer, tempo. mas o jogo muito abaixo. Assim, o Uruguai é aquela questão, porque tem a quantidade de vagas, a quantidade de times assim, que você não acredita que está disputando o torneio internacional que o Uruguai coloca assim, o Racing é muito fraco, muito assim, muito numa escala inacreditável. E imaginar que aquele clube conseguiu uma vaga, ou seja, ele ficou na frente de outros times para conseguir aquela vaga, mas ainda assim o Corinthians foi lá, não jogou bem, venceu, mas o time principal do Corinthians no momento atual, é bem favorito dentro do Santos, assim. Na minha opinião, mais do que o Bahia diante do Vitória nesse momento. É isso, tá? Um jogo crucial. Como eu falei, o Corinthians é, deve ter sua força máxima disponível, mas não necessariamente sua força máxima escalada. Dorival entrou no rodízio absoluto. No pós-jogo, na entrevista que ele dá, depois da vitória sul-americana, ele garante o foco total contra o Santos, prioridade, poupou para isso, mas pode segurar jogadores como o Romero, por exemplo, que jogou, foi titular em Montevidéu. Então tem essa dualidade aí. E no Santos, o caminho é já forçar aí a entrada de Zé Rafael, porque a gente até tem debatido isso, né, Cássio? O Santos vinha com o Guilherme como seu principal jogador na temporada, voando ali no Campeonato Paulista. Chega no Brasileiro, ele perde desempenho. Com a chegada do Neymar, ele já começa a ficar mais rarefeitos ali os gols de Guilherme. Acho que ele faz um gol depois que o Neymar chegou, ou nenhum, não tenho certeza. Guilherme desencaixa completamente. Hoje é vilanizado pela torcida, não está nem jogando. Tem 6 partidas, inclusive talvez não esteja. Tá com a lesão, mas eu acho que na hora que Tem travou. chance de entrar na vitrine da próxima janela. Exatamente. Como travou em 6 jogos, eu não sei o quanto tem de lesão aí, o quanto realmente o Santos, porque é um jogador caro e que está realmente alvo principal da torcida. O Santos está meio que procurando uma nova forma de jogar. Né? Fez uma mudança na comissão técnica, ousou na escolha, mas eu acho que é uma equipe ainda com perfil
da posição que está no campeonato. Eu acho que tanto o Vasco quanto o Santos, eles transitam, já chegaram, desceram rapidamente, o Santos nem saiu, no campeonato que eles vão disputar pelo menos a maior parte, até que venha a revolução, a não ser que Neymar volte e tenha regularidade e consiga recuperar seu nível para puxar esse Santos para um outro patamar, tá? O terceiro clássico do domingo não é às 16 horas, tá? Tem um outro jogo das 16 que a gente trata na sequência, mas para seguir os clássicos, a gente tem Flamengo e Botafogo. E os dois tiveram uma semana para respirar, né? Para o oxigênio voltar a circular ali completamente no clube da Libertadores. Do lado do Flamengo já tinha uns questionamentos muito sem sentido em relação ao Felipe Luiz, muito sem sentido mesmo, tá? Eu não vi oscilação nenhuma no trabalho. Perdeu um jogo, perder jogos pelo caminho, ele perdeu o jogo para o Central Córdoba na Libertadores, poupando titulares dentro do Maracanã, ok, um resultado inaceitável, depois acabou empatando na Argentina, e a derrota para o Cruzeiro no Mineirão chamou muita atenção. Então se desenhou um movimento de críticas ali sobre Felipe Luiz, mas eu acho que começou a se dissipar, né? O Flamengo venceu o Bahia, o Flamengo vence a LDU, basicamente abre todo o caminho para a classificação na Libertadores, e o Botafogo de o Renato Paiva contestadíssimo, começando a parecer que ele entraria naquela rota corrosiva que a gente viu no Bahia. Aproveita a chance, Cássio, de um Internacional bem em reserva, goleia o Inter, estabiliza no Brasileiro e consegue uma ótima vitória, com doses talvez desnecessárias de emoção sobre o Estudiantes, mas consegue essa vitória que também, eu não vou dizer que abre o caminho para a classificação, mas deixa a classificação acessível ao Botafogo. Deixa a classificação possível, né? No caso do Botafogo, quando se fala assim, se precisava da emoção, mas veja, era um jogo duríssimo. Era um jogo duríssimo que, de forma até surpreendente, pareceu fácil no primeiro tempo. O Botafogo dominou o Estudiantes de La Plata por completo, faz 1-0, mereceu, abre 2-0. Assim, agora, veja, era um time, um dos campeões argentinos da última temporada. A Argentina tem vários torneios, um time que tem a soma de Flamengo e Botafogo, de time de Libertadores. O Flamengo tem 3, Botafogo tem 1, Estudiantes tem 4. Então, assim, a gente tá falando de um time muito tradicional no torneio, um time chatíssimo, que havia vencido o Botafogo lá em La Plata, lá na Argentina, ainda que tenha sido com a falha grotesca do goleiro botafoguense. Mas a vitória que o Botafogo arranca no tempo final, eu coloco assim como o resultado de jogo grande de Libertadores, que o Botafogo jogou bem, levou uma porrada, mas soube reagir e conseguiu um resultado para se manter vivo. No caso do Flamengo, era assim, não podia não vencer, porque aí sairia completamente do controle a chance de classificação às oitavas. Ou seja, os dois fizeram o que tinham que jogar em casa e fizeram o que tinham que fazer, jogos dificílimos. Então, a gente está falando, curiosamente, de dois times com Libertadores que a LDU ganhou em 2008 e o Estudiantes ganhou em 2009. Tá? Assim, são clubes assim que tem Libertadores no século XXI, né? Além de outras finais internacionais no período. O LDU ganhou Sul-Americana, ganhou Recopa. Estudiantes foi finalista da Sul-Americana também. E na hora que chega para esse clássico, o Botafogo, ele chega ainda pela essa questão da Libertadores, também um domínio absurdo que ele tem sobre o Fluminense. Sobre o Flamengo é muito mais parelho. Já o Flamengo, Fred, depois de distensionar essa observação sobre o trabalho de Felipe Luiz, ele tá numa obrigaçãozinha. Na hora que ele perdeu aquele jogo do Cruzeiro, ganhou do Bahia, uma partida difícil, o Bahia foi com um time alternativo e o Flamengo fez até 1-0 rapidamente, mas no fim das contas foi só 1-0, com o Bahia até tendo a chance de empatar. Para continuar na cola do Palmeiras, que vai jogar contra o Bragantino, um jogo no interior de São Paulo, o Flamengo vai ter que superar um pouquinho, tá? Assim, o Flamengo conseguiu o resultado contra o LDU e conseguiu o resultado contra o Bahia. A performance distensionou, em relação a Felipe Luiz, distensionou a pressão sobre resultados.
mas não foram grandes performances. Assim, eu acho que o Flamengo vai precisar de um pouquinho mais, porque ele pega justamente um Botafogo retomando a confiança. Ainda por caminhos tortos, né? Se pegou o Internacional completamente reserva lá, meteu um 4-0, estava precisando, Botafogo estava bem mal na tabela, mas na hora que ele pega, na hora que o Botafogo consegue esse cenário, sobe a obrigação de performance do Flamengo. O Flamengo conseguiu os resultados que precisava, mas agora, para voltar a ser o grande protagonista do Campeonato Brasileiro junto ao Palmeiras, precisa retomar a performance, até porque o Palmeiras passou a ter isso. O Palmeiras era o contrário. O Palmeiras estava num momento inverso. O Palmeiras começou tendo mais resultado do que bola. Nesse momento, eu acho que o Palmeiras tem as duas coisas. E o Flamengo precisa voltar a ter as duas coisas também. Perfeito, Cássio. Nas odds da Bet Nacional, encontramos um favorito maior que o Bahia. Tá? 1,61. Só vai ter, no complemento dos jogos que faltam, um time com odds mais baixas do que a do Flamengo, que é o Inter contra o Mirassol. O Inter é considerado o maior favorito da rodada. E o Mirassol, o maior azarão da rodada. O Botafogo é o segundo maior azarão da rodada. Paga 6,04 o Botafogo. 6,04. O Flamengo 1,61 e o empate 3,79. Não trabalhamos com isso, assim, realmente não. A gente está analisando aqui para quem está vendo esse vídeo aqui e não viu os outros, toda vez que Fred fala as odds, eu não faço a menor ideia das odds. Eu estou sendo apresentado a elas na hora que o Fred joga na tela. E para mim é estarrecedor que o Botafogo tem esse número e o Sport tem aquele número. Assim, você pegar um time que tem 6 derrotas e 8 jogos, e aquele time está pagando 4 e pouco, e o Botafogo, que joga Libertadores, que vem de vitórias na semana, que esse time ganhar, ainda que seja contra o Flamengo, mas querendo ou não, é um clássico carioca, tem um outro perfil, que seja 6, que seja na casa de 6, assim, é muito curioso. Obviamente tem toda uma lógica por trás disso, mas como eu não tenho acesso a essa lógica, eu acho... É porque realmente, cara, se você olha muito pelo lado do time mais fragilizado do confronto. Você olha muito por esse lado. Realmente o Botafogo é muito mais qualificado que o Sport para vencer um jogo, mas não para vencer o Flamengo. Sim, tá? eu entendo. Eu entendo que tem uma lógica. Veja, detalhe, é óbvio que tem uma lógica. Ninguém vai fazer graça para ninguém. O que eu estou dizendo é que mesmo observando essa lógica, para mim é muito curioso. Assim, eu não acho de jeito nenhum que mesmo que um vai pegar o Ceará, outro vai pegar o Flamengo, mas eu estou olhando pelo momento de cada um. E, e a gente estava comparando o momento do Botafogo junto com o do Sport, assim, porque é muito grande, tá? É quase 50% de aumento a odd do Botafogo em relação à odd do Sport. É muita coisa, pô. É a segunda odd mais alta, 6,05. A do Mirassol para ganhar do Inter em Porto Alegre é 6,07. Ou seja, basicamente a mesma odd. A gente não tá falando que um é 2,6, outro é 2,7. Não, a gente tá falando que um é 4, outro é 6. Assim, é muito grande a diferença na escala. Enfim, por essa lógica, o Botafogo é muita oportunidade, então. É difícil. Mas eu não iria de jeito nenhum. Eu não iria de jeito nenhum. É difícil, mas veja só, mas voltando 6... Eu preferia apostar no Sport. Eu preferia apostar no Vitória. Eu preferia... Quanto é, meu irmão, uma dupla Botafogo e Sport, velho? Tô colocando aqui. A dupla Botafogo e Sport... Nessa rodada, naturalmente. Aqui. 26-1. Pronto, aí eu acho, finalmente chegamos multiplicando as duas, juntando as duas, aí eu já acho que, ok, pronto, é para pagar isso mesmo. O que tá me chamando a atenção é que eu acho que tá invertido aí, mas os dois juntos ganhando, tá nessa faixa, ok. 26-1, tá? Quem quiser... Pra tu ter noção do que é isso. Essa foi a odd para a vitória da Arábia Saudita sobre a Argentina na abertura da Copa do Mundo 2022. Detalhe. 26-1 era? Deu Arábia. Ganhou o jogo. Tu lembra não que a gente fazia? Eu coloquei 5... Eu só não lembro a odd, eu só não lembro qual era, mas eu acho que era por aí mesmo, era 25. Colocou R$5 e foi um escravo. Mas vai perder dinheiro, bota 5 contas aí, pô. E acabou dando. Então a gente vai para outro clássico agora, tá? Que é
o Clássico Mineiro, Cássio. E aí, nesse Clássico Mineiro, tem uma inversão, pelo menos momentânea, de lógica de O Hulk desempenho, joga. né? A tendência é que jogue, tá, Cássio? A tendência é que jogue, Pronto, né? isso faz diferença. Aquilo que a gente falou lá na abertura do programa. O clássico, ele muda completamente a lógica de estratégias, tá? Agora, é um clássico com mando de campo do Cruzeiro, ou seja, um jogo no Mineirão, e com o Cruzeiro vivendo um momento melhor do que o do Atlético Mineiro, algo que não se esperava, tá? O Cruzeiro de Leonardo Jardim fez uma curva considerável no seu desempenho, ele fez as mudanças que julgou necessárias na equipe, tá? Hoje o Cruzeiro é o quarto colocado com 16 pontos, vem numa sequência aí de 3 vitórias dentro do Brasileiro, chamando a atenção ter batido o Flamengo jogando muito bem dentro de casa e ter atropelado o Sport. O Sport é lanterna, mas foi o único time que goleou, que atropelou o Sport dentro da Ilha do Retiro, onde existe, historicamente, pelo menos, um grau de dificuldade. Enquanto o Atlético, ele patina, mas também vive uma curva de crescimento no campeonato, né, Cássio? Somou aí 10 pontos dos últimos 12, tendência de um clássico daqueles em Belo Horizonte, né? Daqueles. Mas o momento do Cruzeiro... Eu tô indo muito contra as odds hoje. Já tô até curioso nesse clássico. Mas esse clássico é parelho. Me parece, esse é mais parelho do que... As odds são equilibradas. Esse Depois eu parece ser digo mais as parelho. odds, mas obviamente E o, são Cruzeiro, e equilibradas. o Atlético é muito chato, assim, pra cima do Cruzeiro também, meu irmão. Então, assim... Mas, e sobretudo nos últimos anos, que o Cruzeiro acabou pegando 3 anos de Série B, e o Atlético foi bater campeão brasileiro, dobradinha, enfim. Houve uma disparidade nesses últimos anos, mas o Cruzeiro querendo voltar a ser o que era, campeoníssimo no futebol brasileiro. E esse momento atual do time, não tiro nem pela última rodada, tá? A última rodada, obviamente, ganhou, fez 4-0 na Ilha do Retiro e tal, mas são 3 vitórias seguidas. Para mim, a avaliação do Cruzeiro não é a última rodada do Cruzeiro, é o jogo contra o Flamengo. Até porque o último jogo, o Cruzeiro, na hora que ele fez 3-0 no primeiro tempo, abre 4-0 com 6, 7 minutos do segundo tempo, e com 15 já estava trocando o time. Contra o Flamengo foi uma intensidade até a reta final, assim, até os minutos finais, até o último gás, e ganhou com um gol de pênalti de Gabigol, quase no último lance da partida. Aquele jogo contra o Flamengo que é o retrato para esperar esse resultado, para esperar o desempenho nesse clássico mineiro. Se o Cruzeiro fizer... Porque, veja, eu lembro que a gente até disse em outro programa. Se o Cruzeiro repetir aquela atuação, ele vai ser campeão brasileiro. Então, assim, não é questão de repetir a atuação, tá, Fred? Porque se o Cruzeiro repetir o que fez contra o Cruzeiro, vai ganhar o campeonato. Então, aquilo é uma atuação muito acima. Mas se ele fizer, sei lá, 70% daquele jogo, 70% daquele jogo vai fazer com que o Cruzeiro tenha um desempenho muito grande para cima do Atlético Mineiro no clássico. Então, assim, não é só repetir o que fez contra o Flamengo, porque se repetir, meu amigo, vira imparável no campeonato. Ali foi uma das grandes atuações do campeonato até aqui, na minha opinião. Mas a base daquilo ali já vai fazer com que o time seja muito capaz, enquanto o Atlético Mineiro, ele é um time que ainda... um time muito forte, mas é um time que ainda não aconteceu no campeonato. Na própria Sul-Americana deu uma patinada. Pelo menos, assim, o início foi meio cambaleante, ao menos melhorou, ganhou 10 dos últimos 12 pontos no Brasileiro. Mas, assim, sem muito brilho. O Cruzeiro teve... Essas últimas vitórias do Cruzeiro são vitórias com brilho. As do Atlético, o Atlético voltou, é muito importante pontuar, o Atlético pontuou bem, 10 de 12, naturalmente, mas ainda sem tanto brilho. De toda forma, chega para seguir, e Hulk, que joga, de vez em quando joga, não joga, mas com a utilização de Hulk, chega para deixar esse jogo muito imprevisível, e ainda bem que Fred disse que pelo menos dessa vez as odds estão equilibradas, assim, porque realmente eu não consigo achar que esse jogo tem um lado muito acima do outro, não. Equilibrada, com favoritismo leve para o Cruzeiro, tá? Natural, 2,56, natural. concordo, 2,56 para o Cruzeiro, 3,03 para o Atlético e o empate pagando 3,03. Mesma odd, tá? Atlético Mineiro e empate pagam
exatamente a mesma odd no momento que a gente está gravando esse vídeo. Né? A gente grava esses vídeos na sexta-feira. Então, acontecimentos do sábado. Hulk não vai mais jogar. O Cruzeiro perdeu Caio Jorge. Questões importantes que aconteçam nos últimos treinos. Cuca sinalizou que vai poupar para a decisão da Copa do Brasil. O Atlético Mineiro precisa vencer o Maringá. Foi 2-2 o jogo de ida. Seja qualquer mudança, ela vai variando nas odds. Ou até mesmo, Cássio passou dizendo, o Botafogo está pagando muito. Se várias e várias pessoas forem apostando no Botafogo, o sistema vai regulando. Essas odds aqui são odds da sexta-feira. Quanto mais apostas forem entrando, mais as odds vão sendo reguladas. E, detalhe, essas odds são abertas uma semana antes. Esse cenário que a gente tem aqui já pode ter sido, inclusive, Cássio, influenciado também por movimentação de aposta. Talvez a odd do Flamengo tenha aberto o mercado um pouquinho mais alta, muita gente entrou no Flamengo e já houve a redução. Porque, obviamente, também, né? Algo que a gente não considerou, mas de fato tem isso, né? Quase uma espécie de bolsa de valor, vai subir. Mas os especialistas dizem que são movimentos muito pequenos, em casos como a Série A, tá? Não, mas assim, Flamengo e Corinthians têm, até pelo tamanho das suas torcidas, um volume muito grande de gente que sempre aposta neles, independente de estar jogando em casa ou fora, o cara simplesmente aposta no Flamengo e ponto. Então, assim, é um cenário até natural, né? Isso. Mas esse cenário, Cássio, os especialistas costumam dizer que, tipo, no jogo de Pernambucano, Campeonato Gaúcho, tá? Série C, quando percebe uma movimentação, opa, tem informação ali que precisa ser atualizada, porque se está todo mundo fazendo a leitura de que a odd está desequilibrada, a gente precisa corrigir. Isso, Cássio, detalhe, quando eu falo, parece que são 3 pessoas conversando, mas isso acho que é mais inteligência artificial do que humana. Seja como for, essa soma de dados com análise, numa Série A quase não muda, tá, Cássio? Porque eles têm acesso a muitos dados na Série A. Essas odds são feitas com. É quase ciência, tá? Detalhe, não é ciência para dizer quem vai ganhar o jogo, senão não existia risco. É ciência da formação das odds. Quem vai ganhar o jogo dentro de campo, as respostas muitas vezes são surpreendentes, tá? Passamos pelos 4 clássicos do domingo e agora a gente vai para os 3 últimos jogos que fecham essa 9ª rodada, tá? Temos Juventude e Fluminense, tá? Fluminense buscando aí uma estabilização em alta na Série A, tá? Renato Gaúcho chegou, trouxe aquele efeito imediato, mas nas últimas rodadas o Fluminense deu uma patinada, né? Sobretudo ali nos jogos fora de casa, perdeu do Atlético Mineiro por 3-2 e perdeu do Botafogo na última por bola, 2-0 na última bola. Tava até arrumando um empate lá na volta da Arena MRV, mas perdeu o jogo. Tem chance, porque vai pegar o time da pior defesa do campeonato. Já levou de 6-0 do Flamengo. 6-0 do Flamengo, 5-0 do Fortaleza. O time já 20 gols sofridos. 20 gols sofridos em apenas 8 partidas. A gente fala tanto do Sport aqui na Lanterna, o Sport sofreu 14. O Lanternato tem 2 pontos, sofrendo 14. O Juventude tem muito mais pontos que o Sport, por exemplo, o Juventude tem 7 pontos. Tem até detalhe, o Juventude, na verdade, tem até chance de sair da zona de rebaixamento, porque joga em casa, tem um ótimo mando de campo na frente do Japão, embora já tenha perdido o jogo lá nessa campanha, mas é um time que a defesa está sendo uma peneira e o Fluminense está ali em busca de seu encaixe. Eu acho que dos cenários que a gente falou de oportunidade, eu enxergo oportunidade nesse jogo, tá? Acho que assim, a chance do Fluminense buscar lá no Rio Grande do Sul é bem razoável. Também acho, viu, Cássio? Também acho. Tem 1 ponto dos últimos 15, ou seja, assim, embora o Juventude tenha 7 pontos, mas esses pontos são lá na largada do campeonato. Estreia vencendo. Venceu o Ceará. Venceu o Ceará e depois vence o Vitória logo no comecinho, e depois, assim, foi 1 ponto de 15.
Assim, é um derretimento muito grande. Eu vendo jogos, eu acho até mais frágil que o Sport. Compete menos dentro das partidas do que o Sport, tá? Tem muito mais pontos, mas você já trouxe aí a explicação, né? Largou vencendo Vitória, na terceira rodada vence o Ceará, na quarta rodada vence o Ceará e baliza aquele início, né, do Juventude. Mesmo assim, aliás, dentro desse cenário, Cássio, o Fluminense ele é um dos 2 visitantes que são considerados favoritos na rodada. Tá? Ou seja, as odds dessa vez acompanham a sua prévia da partida. Tá? Acertei finalmente? Eita, As pelo menos a odds, prévia. as odds seguem essa linha e o Fluminense é favorito pagando 2,29. O Juventude dentro de casa paga 3,25 e o empate 3,28. Eu vou te dar um exemplo, Cássio, de como a minha sensação de que, por exemplo, o Juventude é mais frágil que o Sport. Sport e Cruzeiro, na rodada passada, foi 4-0 para o Cruzeiro. O Sport era favorito pelas odds. Levemente favorito, mas era. O Juventude, como mandante, tendo um mando de campo forte no Alfredo Jaconi, sequer é favorito contra o Fluminense. Tá? Isso mostra um pouco o quanto os números do Juventude nas partidas interferem, porque as odds elas somam os resultados, mas somam quantidade de chances criadas, como se comporta dentro de casa, movimentação, tempo de bola, tudo é considerado. O número de chances criadas é algo muito considerado, o número de chances permitidas é muito considerado, tá? Então fica esse registro de que o Juventude é um mandante sem o favoritismo. E existe outro, Cássio, na rodada, que é o Red Bull Bragantino. Faz um grande campeonato. Mas não é considerado favorito nas odds porque joga dentro de São Paulo, do estado de São Paulo, obviamente, joga na sua cidade, mas contra o Palmeiras. E aí é o líder do campeonato, é um time extremamente forte, absolutamente focado na Série A, tem uma vida tranquilíssima na Libertadores. O Palmeiras paga 2,25 e o Red Bull Bragantino 3,46. Muito próximas às odds de Juventude e Fluminense, tá? São jogos em que se enxerga da mesma forma, e aí eu concordo, tá, Cássio? Eu acho que o Palmeiras é favorito, mesmo o jogo sendo em Bragança. Aquela sequência de 5 vitórias do Bragantino, assim, encaminhou a salvação do Bragantino nesse campeonato, eu acho assim, porque ela foi muito fora da curva pelo que o time vinha demonstrando. E até pelo que o time demonstrou nessas 5 vitórias, tá? Assim, mas acontece, futebol permite isso. Enquanto o Palmeiras, Fred, ele o Palmeiras, sendo visitante, ele tem 4 vitórias em 4 jogos desse campeonato. É 100% no campeonato. É apenas isso. E detalhe, é na Libertadores também, tá? Assim, é na Copa do Brasil também, porque ganhou do Ceará. Ainda o time ganhou. De um time que não perdeu, das últimas 25 partidas, perdeu uma. Pronto, aí foi lá no Castelão, ganhou. Na Libertadores ganha, no Brasileiro ganhou as 4. Assim, é muito chato, porra. Então, assim, nesse caso, não vai dizer que a torcida do Palmeiras vai ocupar o estádio, porque o Bragantino vai colocar lá 10%. Não é no Nabi Abichedi, tá? É no outro estádio. Nabi Abichedi agora é só daqui a 4 anos. Vai virar arena, né? É no Cícero de Souza. Para você ver qual é o volume de dinheiro. Os caras tem um terreno do Bragantino, porque o Nabi Abichedi é do Bragantino, aquele estádio lá vai virar a arena do Bragantino. Para casa, 20 mil pessoas, enfim, 25 mil pessoas para dar um salto no clube. Aí, para o clube ter onde jogar durante essa obra, o time preparou um outro estádio que coloca dentro das categorias mínimas do que o Campeonato Brasileiro existe. Por exemplo, 12 mil pessoas. O campeonato existe 12 mil lugares e fez um estádio. Já tinha um estádio municipal, bem pequeno, deu uma reformalada lá,
de 12 mil e com iluminação de lux, né? Que acho que é 1.400. O gramado de Série A, iluminação Pronto, de Série botou A. o gramado, botou a capacidade, botou a iluminação, o vestiário. Estruturas móveis, né? Isso. Na parte externa, tudo de altíssima qualidade. Tudo para aguentar 2 a 3 anos em bom nível. Claro que a longo prazo talvez ficasse ruim. Mas, enfim, é o investimento para continuar jogando em Bragança Paulista enquanto o seu estádio é reformado. É um negócio assim, um volume muito grande de grana. E nesse local, assim, salvo, por exemplo, a vitória a última vitória do Bragantino, dessa sequência de 5, tinha sido sobre o Mirassol. Foi ali quase na última bola do jogo e quase antes tinha sofrido 1-0 para o Mirassol. É o que eu falo. O Bragantino conseguiu 5 vitórias, mas foram assim. É como se fosse contra a lógica 5 vezes. Não foram 5 vitórias que você, porra, tá, esse time, pode até encaixar outra sequência, mas assim, pelo menos para mim, não mudou muito assim de achar o Bragantino. Virou um time. Veja, competitivo naturalmente é. Óbvio, isso se mostrou. Mas não são 5 vitórias. Até porque foi lá e levou o gol do Grêmio na última rodada, buscou o empate, ele é competitivo. Não sou maluco de tirar isso do Bragantino. Isso. Mas eu digo, aquela sequência de 5 vitórias não fez, meu irmão, o time é uma máquina. O time, simplesmente aconteceu, conseguiu 5 vitórias como? Assim, a impressão é que quem está no Z4, qualquer um poderia ter conseguido também. Mas posso estar enganado, foi a impressão inicial. Mas como é a forma que eu continuo enxergando o Bragantino, eu acho que o Palmeiras assim, é muito, muito mais time para esse jogo. E outra coisa, o Flamengo, ele está nessa corrida com o Flamengo, esses jogos serão simultâneos, tá? A rodada começa com o Palmeiras tendo 19, o Flamengo tem 17 e o próprio Bragantino tem 17. Ele pode se perde, ele é ultrapassado pelo Bragantino. Mas assim, vai estar lá, o Flamengo está jogando com o Botafogo, de repente vai ser uma corrida de cavalo. Aí de repente o Flamengo faz 1-0, bota para frente, então assim, vai estar jogando, não vai ter como o Palmeiras estar dosando qualquer coisa. E Cássio, os dois times entenderam muito bem, até pelo que foram os últimos campeonatos, com o advento do Botafogo disputando, eles entenderam muito bem que o início é fundamental. Não é toda vez que vai ganhar o campeonato na reta final, como o Palmeiras ganhou. Porque o início, quando a Libertadores vai ficando mais aguda, a Copa do Brasil vai ficando mais aguda, você não pode desperdiçar nada do início, quando dá para administrar. E o Palmeiras passou mais ileso do que o Flamengo. Na Libertadores, o Flamengo penou, mas vai resolver, vai conseguir equalizar no final. Mas o Palmeiras passou mais ileso do que o Flamengo na Libertadores. Agora, os dois entenderam, ninguém abriu mão da Série A 1 milímetro, Cássio. É só ver o tanto que eles lutaram, de forma correta, para adiar a 12ª rodada. Isso. Poderia ser jogos acessíveis e tal. Poderiam tirar, por exemplo, o Flamengo, por exemplo, pega o Sport. Mas assim, pega no Recife e bater o pé para não jogar, porque vai estar muito perto do Mundial de Clubes. Porque, de repente, tá lá, Flamengo e Palmeiras já começando o Palmeiras brasileiro. e Juventude, Flamengo e Palmeiras eram jogos até fáceis para eles, mas não querem abrir mão. Não quer abrir, não dá de correr o risco de 3 pontos que tem tudo para ser. 3 pontos vira 1. Perfeito. Dá um e isso e outros tempos poderia. E outros, bota o misto lá para jogar. Bota o misto lá e pronto. Vamos pro Mundial e tchau, né? Então, Cássio, já passando pelas odds desses jogos, né? A gente já trouxe. A gente vai para finalizar com o maior favorito da 9ª rodada. No último jogo que fecha a 9ª rodada, o Inter recebe o Mirassol. O Mirassol vence, o Mirassol soma ponto e a turma não respeita, né? O Inter paga 1,57 e o Mirassol 6,07. Agora, Cássio, o Inter realmente é muito favorito. Por quê? Porque o Inter, ele viu a situação dele na Libertadores ficar sob cheque. Então, Roger fez uma escolha arriscada e mandou os reservas para o Rio de Janeiro. Foi lá e tomou 4-0 do Botafogo. A repercussão foi a pior possível. Existia uma forma de Roger Machado, o treinador, bancar sua escolha, que era vencer na Libertadores. Foi lá em Montevidéu e bateu o Nacional por 2-0. Roger volta para Porto Alegre dizendo, olha, veja que a escolha era essa
e o necessário foi feito. Porque, Cássio, o que a gente acabou de falar de Flamengo e Palmeiras já não vale mais para o Inter. Já ficou para trás e é muito difícil imaginar. Não é nem que ele é capaz de fazer um campeonato de altíssima pontuação. É que além dele fazer um campeonato de altíssima pontuação, já vai precisar de muitos e muitos pontos perdidos por Flamengo e Palmeiras. Então, na escolha feita, e agora Roger não vai patinar, não vai voltar atrás, é fundamental vencer o Mirassol para poder repetir a estratégia, poder mandar um time totalmente reserva para o Recife 3 dias antes de receber o Bahia para a decisão da vaga da Libertadores. Ah, é em casa e pelo empate. Sim, é em casa e pelo empate contra o Bahia. Mas vai ter jogo, meu amigo. Tem Vai jogo. ter jogo. O Não, jogo veja, é duro, o jogo é perigosíssimo. Não, e é jogo, eu disse assim, e perder acabou. Assim, é final. Final é, Não tem outros resultados, não né? tem outro resultado. É tipo, quando o cara tá jogando pelo empate é final, mas joga pelo empate. Não, é final, pô. E vai ser tratado dessa forma. E, obviamente, o Bahia vai ser muito difícil, mas o Bahia tem condições de ganhar em Porto Alegre. E para que veja, o misto do Inter talvez perca para esse esporte que perde todo mundo, tá? Levou de 4, talvez perca. Pode perder, né? Talvez perca. Talvez. Mas eu boto talvez. Mas por que eu tô dizendo talvez? Porque para que isso não vire um problema, o Inter precisa ganhar do Mirassol. Porque na hora que ele perde do Botafogo, se ele não ganha do Mirassol e colocar um talvez perca do Lanterna do campeonato fora de casa, até o ambiente não fica legal para você para essa final contra o Bahia na Libertadores. Então, Cássio, você imagina que é força máxima de novo contra o Mirassol? O Maracanã Clube mesmo. Tem o Maracanã, isso. Detalhe, não vai ser no Ceará, vai ser em Santa Catarina o jogo. O que faz com que a viagem do Recife, porque você poderia até pensar o seguinte, joga no Ceará, o time fica lá treinando, pega o Sport com o mesmo e depois grupo, volta para Porto Alegre. Mas não vai ser. Ou seja, a viagem do Recife ela vai estar completamente deslocada dessa história. O Inter vai estar em Porto Alegre, sai para Santa Catarina, que pelo amor de Deus, volta para Porto Alegre e depois vai para o Recife. Para voltar 3 dias depois de estar enfrentando o Bahia. Então, assim, por que a gente está analisando o próximo jogo do Inter? Porque é o tanto de peso que cabe para esse jogo agora. Esse Exatamente. jogo, essa logística. Esse jogo permite que a estratégia montada seja cumprida. Isso. Porque se o Inter não ganha esse jogo, a logística do Inter continuaria sendo essa. Mas talvez já tenha uma cobrança para dizer, não dá para não ganhar o próximo jogo. Porque senão vai ficar muito atrás do campeonato e assim fica já... Porque se ficar muito atrás do campeonato, Cássio, quando chegar às oitavas da Libertadores, vai ter problema para poupar. A Libertadores vira um problema para um lado. Ou Copa do Brasil. Ou o brasileiro vira um problema para a Libertadores. Você precisa equalizar, Cássio. Ok, o Inter abrir mão de lutar pelo título brasileiro, mas ele não pode abrir mão de voltar para a Libertadores ano que vem. Perfeito. E até porque é isso. Porque para a Libertadores para o ano que vem, ou é ganhar a Copa do Brasil, o Inter chega nas finais, mas a única vez que ganhou foi em 1992, ou ganhar a própria Libertadores, a outra vez do Inter foi em 2010. Então, pelo brasileiro, parece ser mais fácil. E nesse momento, por exemplo, tem que estar em 13º, não está nem para a Sul-Americana, velho. Tá no bolo, tá igual a todo mundo ali. Não, tá igual a todo mundo, mas não tá nem não tá na posição segura. Se não vence o Mirassol, aí ok, vamos dobrar a aposta e vamos mandar os reservas contra o Sport. Não vence o Sport, quando chegar às oitavas da Libertadores, vai ter um problema, porque vai estar na 12ª, 13ª. Precisa se estabilizar ali em nono, em oitavo. Porque aí tem chance de fazer 6 pontos nesses jogos, tá? Mirassol e Sport. Agora, adversários acessíveis para o mas o mais importante é esse, de Porto Alegre. E não por acaso. Pelo tamanho da viagem e pela importância que vai ter o jogo do Bahia depois. Aí o do Sport fica meio perdido. O Inter deve estar lamentando. Não é jogo resolvido. Eu tô até desconsiderando isso. O Inter, no fim das contas, deve estar pensando o seguinte. Porque nesse momento, quem está indo visitar o Sport está pensando assim, é a chance de voltar com 3 pontos como visitante. Aí, de repente, o Inter, logo na minha vez, eu não vou poder, talvez, usufruir de uma chance tão grande de voltar com 3 pontos, porque eu vou mandar um time misto, porque nesse jogo, o jogo seguinte, que é logo depois, é muito mais importante. Aí fica essa dualidade. Me surpreenderá se for um time principal no Recife, tá? Mas se não ganhar do Mirassol, eu acho que já começa a ganhar só mesmo. Também te surpreenderá se ele poupar contra o Mirassol. Aí já eu acho exagero. Seria erro. Ele tem que aproveitar o jogo do Mirassol para estabilizar. Até o jogo do Maracanã o jogo da Libertadores foi no
É do lado, pô. Isso. E o jogo do Maracanã é jogo resolvido. Então, reservas contra o Maracanã. E aí ele trabalha talvez um misto, né? Contra o Sport, trazendo meia força ali, jogadores Isso, que ele pode não jogar estejam... com um misto frio contra o Maracanã, um misto morninho, não vou dizer que, misto morninho contra o Sport, e aí força máxima. Porque o detalhe, o Inter tem alguns desfalques, tá ligado? Assim, Sim. e tipo, perdeu um atacante. De repente não pode estar botando outro atacante, porque se perde outro atacante, aí vai jogar contra. Aí, tipo, vai com o terceiro atacante contra o Bahia? Exatamente. Veja só, Cássio. Se fez contra o Botafogo, foi dentro de uma estratégia. Tem que sustentar a estratégia porque deu certo. O que o Inter queria, conseguiu. O problema é que, em vez de perder por 1-0, perdeu por 4. E Isso. aí jogou luz né? demais, né, nessa escolha. Se tivesse sido um 2-1 Botafogo ali, segue a vida. Ninguém estava nem comentando isso, né? As odds, Cássio, 1,57, o maior de todos os favoritos, 4,03 o empate e 6,07 para o Mirassol. Tá? O Mirassol e Botafogo têm a mesma odd, basicamente. E aí, na dividida, quem tu acha que tem mais chance de ganhar como visitante? Mirassol ou Botafogo? Botafogo. Eu acho que o Botafogo tem muito mais chance de ganhar do que o Mirassol. Botafogo. O que faz com que o Botafogo seja uma oportunidade melhor do que o Mirassol, em tese. Isso. Em tese. 26-1 é a pedida aqui do programa. Botafogo fora, Sport fora. E bota com o Mirassol fora para ver. Aí tu quer largar o podcast 45 minutos e viver disso, né? Vamos lá, Mirassol fora. Pronto. Você vai ter aí uma oddzinha essa tripla de maluco. De 163-1. Quando esse número simplesmente diz o seguinte: não faça isso. É o que esse número diz. Não faça isso. É isso, tá? 100 e quanto? 163-1. Se o cara colocar R$100, cara, vamos não coloque não. Teve um maluco aí que botou 500 mil e perdeu. Não vou colocar não. Vou colocar só na calculadora, pô. Né? Não, isso é maluquice não. R$100 vezes 163. R$16.300. Não, mas... Você que chegou até aqui, não faço não, porque você não vai ganhar R$1 disso aí. Vai não. Você vai perder os 100. O Mirassol vai empatar. Já pensasse, ganha, o Mirassol vai empatar. E o Mirassol... Não, o Mirassol cede o empate. Cede o empate no final. Aí, meu amigo, cara... Não, mas aí... Não, mas se cede o empate, significa que em algum momento o cara falou, pode tirar, né? Não tem essa lógica. Tipo, os três... Sim. Não, pode, cara, pode. Como é que se chama? Cash out, é sacar antes. Não é cash out. Encerrar a aposta. Cash out. Pronto, aí o cara teria essa chance aí. Né? Não, veja só. Mas se não o cara faço, faz não. uma aposta... Mas Cássio, se o cara faz uma aposta como essa... Não tem a menor chance. Não, mas essa nossa até foi com valor baixo. Mas não faça, não. Se você, quando faz uma aposta desse porte, não nessa nossa, tá? Porque essa nossa é uma pequena aposta para voltar muito. E aí, se você tira antes, você vai comprometer a volta. Mas quando a galera aposta muito dinheiro, não sei o quê, se começar dando certo, já tem que tirar, pô. Porque você já vai ter um lucro alto, já que você envolveu muito dinheiro. Mas isso não é pra gente e nem pra quem tá assistindo, é pra quem vive disso, né? Não. Pessoas que trabalham, se dedicam, estudam. No filme Cassino, de 1995, tem uma cena lá que explica o tamanho dos jogadores. Aí a última categoria se chama baleia. Pronto. Isso é para baleia. Baleia. Baleia, né? Tipo, é um shake que chega de avião e fecha uma área do cassino lá. O filme é muito bom, inclusive. Acho que é com Al Pacino, com Sharon Stone. Muito bom. Mas não é com Al Pacino, não. Eu acho que eu confundi. Acho que é com Robert De Niro. Os dois são muito parecidos. Mas é com Robert De Niro. Mas é muito bom filme. Mas enfim, esse perfil que você estava falando é baleia. Aí é piaba, pô. É isso, Cássio. Nesse oceano aí, somos piabas. Sim, muito. Mas tá bom demais. Sim, muito. Certo? Nós somos daquele bloco em que enxergamos por isso apostas plâncton, esportivas, né? Enxergamos apostas esportivas como entretenimento, tá? Não tem.
como algo que você pode fazer para se divertir, estar com os amigos em casa. Vamos cada um botar aqui R$ 5, como o Cássio falou. Arábia Saudita e Argentina, pagar 25. Vamos cada um colocar aqui R$ 5 na Arábia Saudita, junta 5 amigos e coloca R$ 10. É mais a nossa linha. Mas a gente sabe que. E até nessa linha o cara não pode ser burro. Existem tem que ter responsabilidade. Existem várias linhas aí, a do entretenimento, a de utilizar o dinheiro que não vai fazer falta para você caso você perca. Se você ganhar, você muda o jantar, e ao invés de comer um pãozinho ali com queijo e ovo em casa, você pode pedir um sushi, pode pedir um hambúrguer artesanal, mas essa é a nossa linha, tá? Então, dessa forma, a gente fecha esse pré-rodada da 9ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Para quem nos acompanha no canal do 45 Minutos, teremos, naturalmente, o pós-jogo de todas as partidas envolvendo os clubes do Nordeste, o clássico Ceará Esporte, Vasco e Fortaleza e o Bavi, né, o super clássico baiano. Tem ainda Náutico e Ipiranga no sábado, Ipiranga e Náutico no sábado e Central e Santa Cruz no domingo. Perfeito, que aí não estão aqui, obviamente, no contexto mas estão na nossa pré-rodada da Série A. Estão na cobertura das lives, né? Exatamente. Segunda-feira, raio-x da Série A. E na sexta da semana que vem, voltamos para o pré-rodada 10 do Campeonato Brasileiro. Grande abraço a todos, valeu por terem chegado até aqui, por terem consumido um conteúdo relativamente longo. A gente sempre agradece a atenção de vocês. Grande abraço, até a próxima. TikTok caixa alta esse programa aqui. Caixa alta. Valeu.